Querido amigo, doutor, doutora, amigos aí da Faculdade Legal, aqui é o professor Custódio Nogueira, direcionando esse videozinho breve, comentário, para você que adquiriu aí o nosso curso Super Formação do Advogado Trabalhista. Eu venho aqui cumprir o que eu havia dito, de que se houvesse alguma alteração no nosso curso, que é muito longo, eu viria aqui para atualizar. Então, olha só, nós temos uma aula específica de honorários de sucumbência e os efeitos da justiça gratuita sobre os honorários de sucumbência. Nessa aula, eu comentei bastante sobre as nossas teses, no sentido de brigar para que o beneficiário da justiça gratuita não viesse a ter de recolher, ter que pagar sucumbência, uma vez que esse beneficiário da justiça gratuita não deveria pagar sucumbência, quer perícia, quer advocatícia. E aí, ainda lá no curso, na aula, eu disse, olha, tem a ADI 5766 que a gente está aguardando o julgamento lá no STF. E aí? Aí agora, dia 20/10 de 2021, o STF acabou retomando e julgou a ADI 5766 e declarou inconstitucional cobrar honorários periciais e honorários de sucumbência do advogado da parte contrária, né? De quem? Do empregado, por exemplo, beneficiário da justiça gratuita. Então, isso aí é o que a gente já defendia nos nossos encontros e que agora demonstrou que a gente tinha razão, né? Está aí a decisão do STF, olha só. O tribunal STF, por maioria, foi 6-4, né? Lembrando que o STF, por hora, está com 10 ministros. O que fez? Julgou parcialmente procedente a ADI 5766 para declarar inconstitucional o 790B caput e também o parágrafo 4º do 790B e o 791A, parágrafo 4º da CLT, que é exatamente o que? Exatamente essa parte aqui, ó, da CLT. Então, dizia a CLT, né? A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia. Ponto. E continuava a dizer assim, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, foi essa parte aqui que foi declarada inconstitucional. E aqui o parágrafo 4º também declarado inconstitucional quando diz, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo, ou seja, no processo, crédito, dinheiro, capaz de pagar o laudo, quando o empregado viesse a perder, ainda que em outro processo, né, vamos supor que esse empregado tivesse outro processo, tivesse dinheiro lá, aí ia descontar daquele processo. Se não tivesse nada disso, aí sim a União é que pagaria, né? Então, hoje, como é que agora que ficou? Ficou assim, se o empregado é beneficiário da justiça gratuita e ele perde, por exemplo, perde no laudo da insalubridade, perde no laudo da periculosidade, perde no acidente de trabalho e o juiz acolhe o laudo e mantém essa sucumbência, ainda assim, caso o empregado seja beneficiário da justiça gratuita, ele não vai mais pagar, porque o STF declarou que é inconstitucional essa lei aí. Por sua vez, o STF declarou que é inconstitucional também o 791, letra A, 791A, melhor colocando, parágrafo 4º, que dizia que o empregado, mesmo beneficiário da justiça gratuita, e ele perdesse algum pedido no processo, e aí ele ia ter que pagar sucumbência para o advogado, por exemplo, do empregador, com alguma coisa, algum valor que ele viesse ganhar nesse próprio processo, ou então em outro processo. E aí isso tudo acabou e o empregado não vai pagar nada se ele for beneficiário da justiça gratuita, tá certo? Então, como é que ficou? Ficou igual era nocível, ou ficou igual é nocível, então ficou igual, né? Que era a nossa ideia de certo, né? Não tem como uma justiça ser de um jeito, a outra justiça ser de outro jeito. É como uma casa que tem duas portas de acesso. Os bonitos entram pela porta da frente e os feios entram pela porta do fundo, né? Então não pode. A justiça é uma só. A justiça civil tem o critério dela lá. Quem tem justiça gratuita não paga nada. A justiça trabalhista, quem tinha justiça gratuita tinha que pagar sucumbência, perícia, advogado da parte contrária. Então, para que serviria a justiça gratuita? Aí o STF fez o quê? Declarou isso aí inconstitucional. Muito bem. E aí, então, eu entrego para você atualizadinho. Só está faltando o acórdão, que eu não te disponibilizei agora, porque o próprio STF ainda não disponibilizou o acórdão. Então, a gente tem que esperar. Assim que disponibilizar, encaminho aí para você ter no seu material.
chamo sua atenção. Preste muito cuidado, muita atenção na nossa aula de justiça gratuita. Porque agora, mais do que nunca, o advogado do empregado vai ter que saber trabalhar justiça gratuita. Tá bom? Sucesso! Conte comigo!